Por gentileza, eu queria que os irmãos tomassem o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2. Eu vou fazer a leitura de 5 versículos, ok? 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Eu preciso... O texto ele é bem maior, só que esse miolinho aqui, esse meio dele aqui, já é suficiente para a gente refletir nessa manhã, ok? Então o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi saber entre vocês, verso 2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza e temor, e com muito tremor, que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, muito bem, essa é uma sentença bastante extensa, que ela começa lá no capítulo 1, verso 17, e Paulo argumenta a questão da loucura da cruz, em contrapartida ou confrontada com a sabedoria dessa igreja, até o final do verso 2. Então você tem um texto bem estendido. E é importante nós sabermos aqui o que motivou, né, e o que está tratando aqui antes e depois desse texto que nós lemos aqui. Então nós precisamos de algumas informações da igreja ou da cidade de Corinto, vai nos ajudar a entender o que Paulo está dizendo aqui. Muito bem, como é que o Império Romano ele se ajustava, né, política, jurídica, economicamente? Algumas regiões, algumas cidades, elas se tornavam proeminentes e elas se tornavam província. A província, ela tinha uma ideia de desburocratização jurídico do Império Romano. Então você tem lá alguma demanda jurídica, é cidadão romano, não precisa ir lá para Roma, né? Resolve a questão ali. Então você tem ali toda uma importância política. A igreja, a cidade de Corinto, ela se tornou uma cidade importante. E a gente sabe, né, a cabeça do ser humano, o ser humano é assim, acha que mora numa metrópole, acha que ele é mais importante que o pessoal que mora na periferia, vamos dizer assim. Além disso, essa cidade, por conta desse fomento econômico, jurídico e político, ela tinha um porto muito interessante, abaixo da Grécia, você tem ali um istmo, né, uma característica geográfica, em que alguns portos eram importantíssimos, por conta da mercadoria que ia do ocidente para o ocidente. Então era uma cidade que tinha uma captação de recurso financeiro bastante interessante. Então, além de você ter essa jactância, esse orgulho de morar em Corinto, uma província romana, e além de ser uma cidade próspera, essa cidade ela criou os Jogos Istmicos para rivalizar com os Jogos Olímpicos. Então, o turismo também era bastante explorado ali. E o turismo também cultico, o culto. Nessa cidade você tem o culto à deusa Afrodite, a deusa do amor. Na Acrópole, né, a palavra acró, em cima, e polis, a cidade de cima, você tinha no mínimo, pelo menos, 1000 prostitutas cultuais, que num dado momento do dia, uma época específica, isso de forma recorrente, as prostitutas desciam para oferecer os seus serviços culticos. Então o turismo sexual na cidade, ela também é importante. E por ser uma cidade marítima, você tem gente do mundo todo ali. E não precisa ser muito explícito. A gente sabe o que acontece em lugar que tem trânsito de pessoas de todo mundo a todo tempo, né? Então você tem oferta sexual, oferta de jogatina, essa coisa toda. Então essa cidade, ela tomou uma proeminência econômica, jurídica muito importante. Só que o nível moral dela, ela foi assim, ao esgoto. Tanto que algumas expressões surgiram por conta disso. Também, além dessa questão jurídica, econômica, a importância dos jogos istmicos para rivalizar com as Olimpíadas e o culto a Afrodite, essa igreja, essa cidade, melhor dizendo, a igreja vai nascer nessa cidade, ela tinha também uma valorização, eles gostavam muito da questão filosófica, a herança de Sócrates, Platão, essa turma toda. E por isso, por conta dessa amabilidade, de ser amante da filosofia, a expressão
expressão os coríntios era uma expressão de gente dada à sabedoria. Então diz assim, eles são coríntias, ou seja, eles são dados à sabedoria. Só que ao mesmo tempo, chamar alguém, dizer assim, você mora em Corinto, ou você é um corintiano, era uma expressão de ofensa. Era uma expressão de muita ofensa. Então imagine você estar discutindo com alguém, você não tem mais argumento, fala assim, você mora nessa cidade, não é? Então isso era muito conhecido fora, porque o nível moral dessa cidade era complicadíssimo. Era uma cidade política e economicamente importante, intelectualmente ativa, materialmente próspera, mas moralmente corrompida. Então você tem um conjunto de coisas que vai formar a característica, a personalidade dessa igreja. E é evidente que a igreja, quando ela nascer, vocês vão conhecer o contexto e lembrar comigo. Alguns gostavam mais de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. E a igreja era uma confusão danada por conta do partidarismo, preferência por conta de característica da personalidade. Isso foi muito ruim para a igreja. Para que a gente resuma tudo isso, falar de Corinto era alguma coisa mais ou menos assim. O ideal dos coríntios, não da igreja, mas da cidade como um todo, ou da província como um todo, qual era? O ideal dos coríntios era o atrevimento individual. O ideal dos coríntios era que o negociante ele conseguisse lucro, fomento econômico, negociante, mercadores de todo lado, né? Ganhar o lucro a qualquer jeito, amante da luxúria, porque você tinha o incentivo do turismo sexual. E infelizmente a gente sabe que no Brasil mesmo, alguns lugares, o turismo ele é velado, mas ele é sexual. Então vem gente do mundo inteiro para aproveitar aquilo que se oferece em alguns lugares. Corinto era assim, o negociante ele queria ganhar a qualquer custo, amante da luxúria, e o atleta, ele queria vencer. Não importa se as regras elas fossem obedecidas ou não. Tanto que quando a gente toma o texto de 1 Coríntios mesmo, mais adiante aqui, Paulo vai dizer que a gente tem que militar conforme as regras. Ele vai dizer assim, fiz-me de sábio para ganhar os sábios, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de tudo para com todos, para todos os meios ganhar alguns, mas não sem regra. Não podemos baixar a moral aqui para que você abarrote a igreja e de qualquer jeito. Não é assim que a coisa funciona. Então você tem essa cidade amante do lucro, amante da luxúria. O atleta ele quer ganhar, ele quer usar a coroa dos jogos íntimos. Corinto era uma fábrica de pessoas que não conheciam nenhum superior, nenhuma lei, senão seu próprio desejo. Então não importa, eu vou chegar aí, não importa o que eu vou fazer. Irmãos, uma sociedade que ela não obedece em uma hierarquia natural, ela está com problema moral. As pessoas que querem chegar em algum cargo, é lícito chegar com competência. Inclusive na igreja, Paulo vai dizer o quê? Quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas não é de qualquer jeito. Não é assim, é Deus que escolhe. E no reino de Deus nós temos lugar para todo mundo. Grande é a seara e poucos os ceifeiros. Mas não é de qualquer jeito, cada um de nós temos uma vocação. Então a hierarquia é importante. Aqui nessa igreja, ela herda a característica da cidade de Corinto. Por quê? Não é só no afã da emoção que vem para a igreja. O discipulado é importante. O discipulado, ele forma caráter, não é? E aí então essas questões todas, elas são importantes para nós. Agora precisamos tomar um tempinho aqui para a gente ter uma ideia do contexto a partir do verso 17. Quando o apóstolo Paulo, ele na sua segunda viagem missionária, ele foi de Jerusalém, depois do concílio, capítulo 15 de Atos, ele foi para Filipos, alguns eventos importantíssimos lá que definiram a característica da viagem missionária. Por conta de uma perseguição, eles foram para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia, de Bereia, Paulo separou o grupo ali do Timóteo e do Silas, e ele foi para, fugido, né, por conta dos judeus, ele foi para Atenas, para esperar que o grupo se refizesse novamente. Enquanto ele chegou em Atenas, ele ficou olhando aquele monte de imagens, aquele culto ao saber filosófico, e ele encontrou um altarzinho lá que era o Deus desconhecido. Então Paulo, ele esperando a turma chegar, esperando o grupo missionário se reunir novamente, ele começou a pregar. E Paulo, ele tem uma competência filosófica importantíssima. Ele sabe dialogar com o pessoal da Grécia. Ele não tem eloquência, mas conteúdo ele tem.
A gente vai descobrir isso aqui daqui a pouquinho. E aí então chega um grupo lá, os estoicos e epicureus, escolas filosóficas da época, a gente estuda isso até hoje, né? Influencia o modo de pensar do mundo. E Paulo, ele consegue argumentar com essa gente, ele discute, e uma capacidade intelectual impressionante do apóstolo Paulo. O sonho de todo grego é ser Deus. E Paulo vai dizer, nós somos filhos de Deus. Reúne gente, porque qual é o grego? O sonho de consumo de um grego é ser Deus. Você tem as histórias mitológicas, a sociedade grega, ela é assim, ela quer o quê? É o culto à sabedoria. E aí o Paulo, ele argumenta direitinho, ele diz que nós somos designs de Deus. E quando ele encontra a oportunidade, ele diz assim, sabe o que é? Só que esse Deus, ele morreu e ressuscitou. Aí o pessoal fala assim, Paulo, eu pensei que dava para argumentar com você num nível interessante, porque eles não creem em morte e ressurreição. Para eles é o aqui e agora. Para eles é comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então não tem essa de ressurreição. Eu quero agora, eu quero ser coroado agora, eu quero tudo para cá. Você me fala de uma coisa dessa de ressurreição? E aí, aqui eles estavam ouvindo Paulo no capítulo 17 de Atos, eles dão de ombro e falam assim, depois a gente conversa, beleza? Não quero mais saber. Paulo é ridicularizado. Há muita gente importante, há muito homem de Deus durante a história que vai dizer que Paulo ficou tão desanimado que ele quase desistiu de pregar. Ele foi fazer tenda com Áquila e Priscila. Tem o seu viés, né? Não vamos ser absolutistas nesse aspecto aqui, mas vamos dizer que tenha sido isso mesmo. E ele retoma. Quando ele chega, depois de Atenas, ele desce um pouquinho, chega na cidade de Corinto, ele encontra Áquila e Priscila. O problema é que, depois dessa situação, o Paulo foi muito perseguido. Tanto que ele intentou sair de Corinto. Deus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele e disse assim, Paulo, não saia daqui, porque eu tenho muita gente nessa cidade, você não vai morrer não, eu estou contigo. E aí isso vai refletir, porque a igreja de Corinto se tornou um rival de Paulo, porque Paulo, ele desistiu dessa argumentação. A partir desse conflito de Paulo, de ter um sermão bem estruturado, discutindo com o estoico, com o epicureu, discutindo no nível da sabedoria, impressionante, ele ficou frustrado. E quando nós tomamos agora o texto de 1 Coríntios, ele argumenta em qual aspecto? Eu não tenho outro assunto. Eu já tentei falar de outra maneira, convencer vocês pela capacidade da eloquência, mas agora eu aprendi, eu não vou fazer mais isso. E ele vai comparando a coisa toda aqui, ele vai dizer que a cruz de Cristo, ela é um escândalo. A cruz de Cristo, ela é uma improbabilidade. A cruz de Cristo é um absurdo intelectual. E no capítulo 1 mesmo, lá pro verso 20 e 21, ele vai dizer assim que a cruz, ela é escândalo. Escândalo é uma armadilha, você batia o pé lá e caía, né? O exército romano usava muito isso. E loucura para os gregos, para os judeus é escândalo, para os gregos ela é um absurdo. E Paulo vai argumentando, dizendo assim, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. E aí, lá o verso 24, 25, Paulo vai dizer o quê? Que Deus confundiu os sábios. Ele usa todo o pensamento que aquela igreja gostava de ouvir. Ele dizia, aquele que é, nada é. Aí depois você tem toda aquela história do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Isso vem muito mais depois. Mas Paulo está dizendo, o sonho da igreja, agora a igreja ela vem com essa cultura, e Paulo vai dizer assim, aqueles que acham que são, nada são. E aqueles que não são, Deus escolheu para ser, pela loucura da pregação. E aí ele coloca essa questão e confronta a igreja, mostrando que a igreja ela não é um lugar onde nós viemos aqui para demonstrar de forma personalista, de forma vangloriosa as nossas habilidades. Não é isso. E aí lá no verso 27, ele vai dizer assim do capítulo 1, Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar o sábio, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Tudo que a igreja, com essa mentalidade de Corinto, do mundo grego, não gostava, dizer que é fraco. Como assim você é fraco? Como assim você nada é? A igreja, não, você pode, você está na crista da onda. E Paulo vai dizer, é o contrário aqui. Aqui
o evangelho é por fraqueza. E interessante que nós vamos aprender principalmente em 2 Coríntios que Paulo e a igreja têm um problema porque eles não gostam de Paulo. E alguns vão dizer porque ele não tinha uma boa aparência. Paulo, isso fica no campo da especulação, era um baixinho, feinho, não tinha uma estética legal. E um orador, ele precisava ter a figura dos deuses gregos. Igual um atleta, né? O som da voz dele tem que ser um impacto de trovão. E Paulo vai dizer, eu sou fraco em palavra, eu sei escrever. A minha escrita, ela tem poder, mas quando eu chego aí, eu vejo fraquinho, sabe aquela coisinha? Então eu sei porque vocês não gostam de mim. Quando um orador chegava na igreja, não importava o conteúdo que ele falava, importava a capacidade de apresentação, a eloquência, a retórica, a persuasão. E aí a igreja fala assim, trouxeram esse Paulo para pregar aqui? Olha, a estética dele, ele é muito feinho, meu Deus do céu. Ele não sabe falar. E aqueles que sabiam falar era contratado por famílias influentes para na ágora discutir as questões da política para a família. Quem vai investir em Paulo? Ele até conhece muita coisa, mas na hora de falar não dá para ouvi-lo não. Ele não tem impacto na voz, ele não tem expressão cultural, corporal, neurolinguística, ele não sabe, a voz dele é muito fraca. E aí Paulo, ele argumenta, é verdade, né? Eu vim com vocês em fraqueza, eu vim com vocês, eu nada sou. O sonho de um crente de Corinto, qual era? Era ser, limpar ou tirar sandálias do pé de alguém, era o nível mais baixo que um cidadão poderia chegar. Lembra que Jesus vai dizer, né, lava pés dos discípulos lá, naquela questão, está dizendo assim, é o serviço que ninguém quer, é o último. E essa turma, essa gente, essa igreja, não queria isso, eles queriam ouvir alguma coisa que desse algum status social. E Paulo não tem mais isso, ele já aprendeu lá em Atenas, porque quando ele pregou do jeito que se esperava na ágora, ele foi ridicularizado. Se você tomar o texto lá do capítulo 17 de Atos, o texto diz que eles bateram, falaram assim, depois a gente ouve, beleza? Como se dissesse, eu pensei que esse cara era inteligente. Ele veio com essa história de ressurreição. Diante desse contexto todo, ele vem trabalhando, aí o texto que eu tomei, né, o verso 2. Aliás, o capítulo 2, verso 1. E aí então a gente quase que consegue ouvir a voz de Paulo, né? Anteriormente ele estava até discutindo num nível intelectual bem interessante no capítulo 17. Mas agora eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, com sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Você percebe que o Paulo está no mínimo mais experiente, porque a mensagem da cruz, ela é azeda ao paladar do homem natural. A cruz, o evangelho, ela é uma palavra que, é uma mensagem que não cabe muito bem no nosso intelecto. E eu não tenho problema de ser repetitivo, porque o evangelho é uma contação de história. Como é que você vai contar uma história para alguém que Deus fez um lugar chamado Éden, e lá era tudo perfeito? Como é que você vai conseguir convencer alguém que te ouve, que Deus colocou um paraíso e fez aquele lugar, não tinha problemas de ordem alguma, inclusive a natureza, ela era harmônica, não tinha problema de cadeia alimentar, o homem usava 100% do seu intelecto, da sua imaginação, da sua justiça, tudo nele era perfeito, e Deus colocou ali uma árvore, e ele disse assim, você pode, inclusive é seu dever, como mandato cultural, cuidar do jardim. Mas dessa árvore aqui você não pode tocar. A árvore em si, ela não tem nenhum poder místico, é um símbolo de autoridade. E aí, por conta da desobediência do primeiro casal, olha o mundo como é que está. Olha, meus irmãos, se nós usarmos um pouquinho só da nossa massa cinzenta, a gente deveria desconfiar dessa história. Como é que você acredita num negócio desse? E aí o homem foi expulso, o primeiro casal foi expulso do jardim do Éden. E aí Deus disse, eu não vou deixar vocês debaixo da minha ira, porque vocês me ofenderam. Eu vou mandar o meu filho. A história foi contada, a história foi conduzida. A probabilidade do Filho de Deus nascer conforme a gente vê a partir da eleição de Abraão é quase zero.
é milagre sobre milagre. Se o povo morre, se o Abraão não tem filho, Deus é mentiroso, não tem evangelho. Se o povo morre de fome no Egito, Deus é mentiroso, não tem a nação santa. E você vai vendo a história, Deus vai conduzindo. De repente, aparece um anjo para uma jovem, virgem, você vai ficar grávida. Não é possível que você consegue conceber o evangelho intelectualmente. Não tem condições. Esse sujeito, o filho dessa moça, nasce, ele acredita nessa história, ele se porta como Deus, o matam por isso, só que ele ressuscita com um corpo transformado. Um corpo transformado que ele atravessa a parede. A essa altura, fala assim, domingo de manhã, eu poderia estar viajando um feriado prolongado. Você me conta uma história dessa? Imagine uma história dessa numa universidade, meu Deus do céu. E aí ele diz, tem mais. Ele subiu, só que eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou restaurar tudo e dar um corpo igual ao que eu tenho. Essa é uma história que não é crível. Essa é uma história que, se você disser, eu creio nisso porque eu entendi, tudo bem. Até tem a questão intelectual envolvida. Mas o homem natural, ele não pode, porque conceber a salvação nesse nível. O apóstolo Paulo, inclusive, em Romanos, ele vai dizer assim, quem foi o conselheiro de Deus? Foi você, irmão, que aconselhou Deus a salvar assim? Foi você que disse, Deus, vamos fazer o seguinte aí, para salvar o homem, vamos construir um plano assim? Se fosse você, o teu plano de salvação seria outro. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro aconselhou para que ele pudesse nos salvar? E aí Paulo explode em adoração e ele se rende em Romanos e diz, porque dele e por ele são todas as coisas, amém. Ele que decidiu. O evangelho, ele não é bom ao homem natural. Aliás, Deus, ele é um empecilho para o homem que não nasceu de novo. Deus está sempre, a todo momento, dizendo, isso não. Deus, ele atrapalha nesse aspecto. Deus está sempre podando a tua vontade. Deus, ele é um impostor para o homem natural. Romanos vai dizer, ninguém busca Deus, todos se desviaram, estão perdidos. E a experiência de Paulo mostra que não é possível convencer um ser humano por meio do intelecto, da persuasão, da retórica, porque a história não encaixa, ela não cabe, ela não tem lógica. O que o meu olho vê não combina com a realidade. Como é que eu vou convencer você dessa coisa toda? Mas assim como ela é azeda ao homem que não nasceu de novo, ela é doce ao nosso paladar. Então quando você ouve a mensagem do evangelho, se você explode em adoração, você explode em adoração porque o Espírito de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não há mérito nenhum em você, é graça sobre graça. O evangelho é bondade de Deus, porque nós intelectualmente não poderíamos conceber isso. Eu mesmo, irmãos, quando eu estiver entre vocês, eu não quero mais discursar de forma eloquente, com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. A palavra mistério é algo que estava oculto, não fantasmagórico, alguma ideia que estava velado, né? Desde o Antigo Testamento vem sendo mostrado. Então a ideia é que tem alguma coisa debaixo de um lençol, de um pano. E a palavra Apocalipse foi tirado. Em Cristo todas as coisas, elas fizeram sentido. O verso 2 ele ainda argumenta, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus e esse crucificado. Ele está dizendo, irmãos, nós temos muitos problemas para resolver aqui na igreja. Alguns querem ser do partido de Apolo, um grego que aprendeu provavelmente a Septuaginta lá em Alexandria, ficou bem versado. Você tem ali o Pedro, uma ala mais judaizante, você tem outro, ele fala, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou do pastor número 1, número 2, número 3, ele invadiu o meu espaço. Essa é uma igreja que pode dizer, vocês são carnais, vocês não entenderam nada. E você vai perceber que essa primeira carta aqui, na verdade é a segunda, porque a carta que Paulo escreve aqui é uma resposta da carta que os irmãos de Corinto escreveram. Ele vai respondendo. Para o casamento eu digo isso, para o litígio eu digo aquilo outro. Ele vai arrumando a coisa toda. E ele vai dizer que o fato de Adão e Eva
tomarem do fruto e pegarem trouxe maldição. Vocês vão lembrar disso. Não tomem e não peguem, porque tomaram e pegaram, a maldição entrou no mundo. E nessa mesma carta, Paulo ele vai organizando tudo, e num dado momento a gente lê isso o tempo todo. Ele vai dizer: agora é mandamento, tomai e comei, mas não para maldição, mas para a bênção. Tem que comer do corpo de Jesus. Então você vai percebendo que Paulo vai mostrando como a maldição do pecado foi revertido. Porque o homem estendeu a mão e pegou do fruto e comeu, a maldição entrou. Mas agora é ordem de Deus, porque aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Tomar e comer agora é uma bênção para nós. E Paulo ele continua: eu não quero explicar isso para vocês de uma forma bem elaborada. Eu até tenho condições de alguma maneira de explicar, de falar, talvez não. E a igreja desenhava de Paulo por isso. A gente encontra isso muito lá na segunda carta. Então o pecado ele criou na mente humana o desejo de controlar Deus. E vamos ser sinceros, todos nós que ainda estamos sendo transformados de glória em glória, nós gememos com a nossa carnalidade. Como é bom controlar Deus. Imagine se nós pudéssemos colocar Deus nos limites da nossa vontade. Imagine se nós pudéssemos dizer o que Deus tem que fazer a todo tempo. Enche-nos de um prazer mórbido, de uma alegria estranha, esquisita, inclinada à carne. Dizer que Deus está sobre os nossos domínios. Essa é uma igreja que quer manipular Deus por meio da eloquência, da retórica, mas eles esvaziaram a cruz. Discursar com aparência de sabedoria, iludindo. Aliás, como eu já argumentei aqui, essa palavra me trouxe à mente. A pessoa que sabia falar muito bem, ele era tratado como um mago. E o discurso de falar como magia. O sujeito começava a falar, ele iludia as pessoas. Isso Paulo vai dizer que são argumentos falaciosos, porque ele começa com o argumento correto e coerente, e depois que tomou a atenção, você está seduzido mesmo, eu falo o que eu quero. Quer ver só? Imagine se eu, de forma perniciosa, eu começo com o argumento correto: ó, Deus é bom, falo da Trindade, depois que eu ganhar confiança, eu falo o que eu quiser, a gente não reflete mais. É assim que eles faziam. É argumento falacioso. Não é porque fala em nome de Deus, está falando de Deus. Não é porque cita versículo, é bíblico. Não é assim. E essa turma, esses que argumentavam, eles tinham a capacidade de seduzir. Já viu pessoas que falam de tal forma que você fica seduzido, vidrado? Não é possível que ele está falando errado. Alguns políticos são assim, não é? Tem um ou outro por aí que quando você olha, você diz assim: meu Deus do céu, eu estou apaixonado por esse sujeito, olha como ele fala. Eu tenho convicções da minha masculinidade, mas quando eu olho, por exemplo, o Ciro Gomes falando, eu falo: meu Deus do céu, esse homem não pode estar errado. Meu Deus do céu, ele sabe falar. Ele tem a capacidade de argumentar, que ele faz você acreditar. Dizer: eu estou vendo, mas é mentira. É você que disse é verdade. É verdade, ele fala: não, é isso que você está vendo. É assim. São serpentes que seduzem. E Paulo está dizendo: vocês, irmãos de Corinto, vocês ainda são neófitos na fé. Vocês precisam entender que a essência do evangelho, Paulo não é anti-intelectual, mas o intelectualismo não faz a igreja vibrar de alegria. O que faz a igreja existir e vibrar de alegria é o poder do Espírito Santo nela, nos ajudando a trabalhar pelo reino por conta da transformação que o Espírito provocou em nós. Decidi nada saber. Irmãos, é por isso que, por meio da revelação do evangelho, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma coisa de loucura. E não sou eu que estou dizendo, é Paulo que diz aqui. É loucura para aqueles que se perdem. Quem prega, quem trabalha, quem vem para a escola dominical, quem dá sua vida na tecnologia, não importa o que se faça aqui, só pode fazer pela fé. Sem fé é impossível fazer qualquer coisa no reino de Deus. É por isso que nós trabalhamos e, Senhor, se o Senhor não fizer a igreja crescer, eu não tenho condições de fazê-lo, porque a mensagem que eu tenho para comunicar, ela é completamente estranha ao pensamento humano. O verso 13 ele diz: e foi com fraqueza e temor, e com muito tremor que eu estive entre vocês. Há quem argumente aqui que por conta da perseguição, e se você ler, se nós estudarmos a segunda carta de Corinto,
como essa igreja judia de Paulo. Como essa igreja acusa Paulo, vai dizer que Paulo é falso apóstolo, que Paulo é um impostor, e ele abre o coração, ele vai dizer assim, eu sofri isso, eu passei fome, eu apanhei, né? Eu tenho direito sim de ser apóstolo, eu sou abortivo, depois do tempo, mas eu sou apóstolo sim. E Paulo diz, eu estou louco em dizer isso, colocar da carteirada, mas eu sou porque eu vi Jesus no caminho de Damasco. Mas Paulo faz tudo isso, argumenta com fraqueza e temor. Imagine um orador grego na igreja de Corinto, falando baixinho e com medo, porque a igreja persegue Paulo. Temor e tremor era tratado por essa igreja, por esses irmãos, como inclusive uma falha de caráter. Como é que um orador, um expositor de um texto, ele tem fraqueza? Não pode. Você não combina, Paulo. Ninguém te contrataria para você pregar aqui. Olha o teu figurino. Olha o seu biotipo. Você não combina com os oradores da Ágora. Você não combina, você não tem como. Eu não contrataria você para discutir as questões importantes da igreja. E Paulo disse, é verdade. Eu quando fui com você, eu fui com temor e fraqueza. Quase que a minha voz embargada. Mas tem uma coisa que não abro mão, é claro que ele não diz assim, eu não tenho panca de orador, eu não tenho um figurino de pregador, mas eu tenho uma mensagem que ela é um impacto, uma mensagem que ela penetra na consciência do pecador e decide a vida eterna, Jesus Cristo e esse crucificado, que é escândalo, é ridículo para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para nós que entendemos a mensagem da cruz. Paulo, inclusive, ele foi acusado e judicialmente, ele caminha ainda, né, o verso 4, caminhando aí para esse contexto que nós nos propusemos aí. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Sim, eu não tenho como explicar intelectualmente para você. Eu não tenho como dizer o que é o Evangelho. Não tem paralelo. Aliás, tudo que nós aprendemos na Bíblia é por aproximação, meu Deus do céu. Quando você pega o capítulo 22, 21 de Apocalipse, ele vai falar sobre o céu, ou a justiça do céu, nem o céu propriamente dito. Ele vai dizer, sabe, a rua é de ouro. Ah, mas é de ouro semelhante a cristal. Quando que ouro é igual a cristal, meu Deus do céu? É isso, mas é diferente disso. Não tem paralelo, tudo que ele se aproxima, fala assim, parece isso, mas é muito mais. O inferno, a mesma coisa. O que é o inferno, Jesus? Eu não tenho nada aqui para te explicar. Está vendo o lixão aqui, o Guiena, o Vale de Rinom aqui, ó, as pessoas jogavam o lixo ali e ia queimando. E animais mortos, até indigentes, jogavam ali, e o bicho ia comer. Estava no inferno, é um negócio como esse lixão aqui, ó, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Mas não é isso, é muito mais do que isso, não tem paralelo. Como que eu vou explicar para vocês o amor de Deus? Como que eu vou dizer, eu tenho um argumento aqui. O amor de Deus é assim. Meus irmãos, o Espírito de Deus, ele transforma o coração duro do homem para que ele se renda aos pés da cruz. Ou não tem argumento humano. A igreja de Deus, ela cresce porque é o corpo de Deus, é o Espírito de Deus que nos leva ao crescimento. Não tem argumento de homem, não tem. Pelo contrário, quando nós entendemos que o Evangelho, a nossa vida não tem mais sentido a não ser seguir os pés de Jesus. E aliás, seguir a Jesus não é uma proposta de divinização, é uma proposta de humanização. Alguns acham, vamos seguir Jesus, vamos imitar o que Jesus fez. Você nunca vai ser igual a Deus. Por definição, Deus é só um. Mas quanto mais nós imitamos o Cristo histórico, mas nós nos transformando em gente, porque o pecado nos animaliza. Então eu não tenho como, a não ser a alegria de ser encontrado por essa mensagem. Minha mensagem, minha pregação, ela não consiste de palavras persuasivas de sabedoria. Irmãos, e em alguns contextos é muito complicado. E quantas vezes eu já fiquei também com temor e medo de pregar o Evangelho, porque a mensagem do Evangelho parece que não cabe.
eu falo assim, sabe o que é? Eu creio assim no... Jesus morreu, né? E eu tenho que crer nele para que eu possa ser salvo. Não cabe. Fala assim, o pastor já fez uma lavagem cerebral, né? Mas eu creio nesse negócio aí. Lembra que Pedro ensinou? Santificai a Cristo em vosso coração. Esteja preparado para responder com mansidão a razão da sua fé. Eu não consigo explicar aqui. Mas irmãos, a cruz ressignificou. A cruz, ela me fez entender uma coisa que eu não consigo explicar, mas eu tento. E às vezes dá medo. Como é que eu vou explicar isso para alguém? Como é que eu vou explicar isso para os meus alunos de terceiro ano? O pessoal tudo está querendo uma faculdade, não sei o quê. Irmãos, eu creio que a palavra, ela é o martelo que esmiuça a penha. Ou não tem sentido de estarmos aqui. Nós somos o que somos pela graça de Deus. A igreja é o que é há 2000 anos pela graça de Deus. E aí Paulo, nessa unidade que nós lemos aqui, o verso 5, por que ele decidiu ensinar a igreja assim? Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. Se a sua fé se baseia em algum apóstolo da última hora, em alguma novidade de última hora, ela não se sustenta. Ela pode ser impressionante, mas é igual um balão de gás, ela fura. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, ou nós cremos na cruz de Cristo ou não tem evangelho. Ou nós cremos que Jesus é o Deus encarnado, não tem evangelho. E como é que ele termina essa coisa toda aqui? Ele, comparando, eu não vou ler todo o texto, evidente, estou caminhando para o final, o verso 6, ele diz assim, entretanto, ele dá um tapa de luva de pelica, né? No rosto assim dos irmãos de Corinto. Ele diz assim, entretanto, nós falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Ele fala assim, vocês acham que são inteligentes, mas vocês não têm maturidade. Nós que somos gentinha para vocês, é que somos mais inteligentes. Verso 7, ao contrário, falamos sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Ele vai dizer, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana imaginou o que Deus preparou para nós. Sabe por que vocês não entendem? Vocês não entenderam o evangelho ainda? Porque vocês ainda não foram impactados com o poder do evangelho. Ele vai argumentando, assim, o Espírito, ele sonda todas as coisas. E o Espírito de Deus sonda todas as coisas de Deus. E o Espírito humano sonda todas as coisas do Espírito humano. Então vai dizendo, vocês conhecem muito mesmo. Vocês são muito bons naquilo que se propuseram. Mas o limite de conhecimento, ele é muito curto. O que nós conhecemos, ele transcende, ele extrapola. Ele não está na adjacência do conhecimento humano. Ele está além. E aí ele vai trabalhando isso, no verso 14 ele diz assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm de Deus, pois são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas, senão espiritualmente. O que é uma coisa espiritual? A cruz de Cristo. Só tem um jeito de entender as coisas de Deus, por meio do Espírito Santo. E como é que ele termina? Verso 15. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Que são todas as coisas aqui? Cristo. Algumas vezes, né, a gente vê alguns irmãos falando assim, ele não entende isso porque ele não é espiritual. Ele está falando mais da ilustração do dom dele, né? Não, ele não entende essas coisas espirituais. O que é mais espiritual do que a cruz de Cristo? Só pode entender essa coisa por meio do Espírito Santo de Deus. E o verso 16 ele diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O argumento que eu já usei lá de Romanos. Foi eu que disse para Deus salvar assim? Foi você que disse como Deus deveria salvar? Ora, se fosse eu e você, a gente inventaria uma história espetacular. Deus invadiria o mundo com uma nave espetacular, ultramoderna, cheia de luzes, cheia de anjos. Salva assim, Senhor, vai ser muito legal. Mostra o teu poder. Mas Deus resolveu nos salvar pelo sujeito fraco e pobre. Isaías diz que ele não tinha beleza nem formosura alguma. Mas a nossa salvação está no homem da Galileia, no Cristo encarnado,
no Jesus histórico que também é Deus. Quem entenderia essa coisa, quem entenderia essa mensagem, só pode entender aqueles que têm a mente do Espírito de Deus. E ele termina: quem conheceu a mente do Senhor? Quem que pode instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, ter a mente de Cristo é saber que sem a cruz nós estamos completamente perdidos. Nem eu nem você temos competência moral para nos propiciar diante de Deus. Não importa o que você reúne no campo da justiça, da moral, da ética, não importa o tanto de dinheiro que você tem, a sua história, não importa. Todos nós somos iguais, somos salvos pela graça. Então você percebe que fundar e pastorear uma igreja na cidade de Corinto era uma tarefa descomunal. Eu acho que nenhum de nós, candidatos ao ministério à época, entregaria o currículo para ser pastor em Corinto. E eu não quero esse negócio. Ser pastor em Corinto é uma tarefa descomunal. Mas Paulo, ele ouviu Jesus e fica aí. Eu tenho muita gente nessa cidade. Ele foi xingado, humilhado, desdenhado. Mas a igreja foi plantada. Ocorreram muitas dificuldades, mas a graça triunfou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nenhum lugar é diferente. Todos nós temos dificuldades de todas as sortes, mas a igreja é o que é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós possamos colocar a mão no arado e ouvir o que Jesus disse para Paulo. Eu tenho muita gente nesse lugar. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.